você saberia fazer uma redação falando sobre a questão dos animais em extinção no Brasil? Aposto que você teria dificuldade porque é um tema que não é fácil de escrever. Pensando nisso, trouxe para vocês aqui no canal uma discussão completaça, com argumentos, repertórios socioculturais, propostas de intervenção e uma possível tese para esse tema. Então, meu amigo, fique de olho que logo depois da chamada eu vou te contar absolutamente tudo. Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema muito importante, a questão dos animais em extinção no Brasil. Tema importantíssimo que envolve diversas causas, consequências e vários problemas que podem e devem ser mencionados no nosso texto. Em primeiro lugar, para este tema, nós devemos trazer como tese a ideia de que, sim, há vários animais em extinção no Brasil e que isso é um grande problema, isso é um grande desafio. E esse desafio, claro, tem diversas causas e diversas consequências. Por exemplo, na sua argumentação, você pode colocar como uma das causas a própria questão do desmatamento. O desmatamento, ele naturalmente vai fazer com que várias espécies fiquem sem alimentação, várias espécies percam seu habitat natural e, logicamente, elas acabem entrando em extinção. O que nós sabemos que é, naturalmente, extremamente preocupante. Além da questão do desmatamento, você pode falar também da questão do tráfico de animais, que faz com que várias espécies sejam de fato vendidas ilegalmente, o que é extremamente problemático. Esse tráfico de animais, ele faz com que muitas espécies entrem em extinção. E essa extinção, nós sabemos que ela pode gerar diversos impactos que nós vamos falar daqui a pouquinho, quando discutirmos sobre as consequências. Um outro argumento que você pode trazer como causa seria a questão da caça irregular. Muitas pessoas vão fazer a caça desses animais para os mais diversos motivos. Caça que pode ser somente por diversão, digamos assim. E nós temos situações de caça que envolvem, por exemplo, a indústria da moda, envolvem a indústria como um todo e a tentativa de lucrar com esses animais depois de mortos. O que nós sabemos que é extremamente desafiador, mas que ainda acontece com relativa liberdade no Brasil, o que é muito preocupante. Se tudo isso acontece devido ao nosso próximo argumento, que seria literalmente a falta de fiscalização para esse tipo de situação. Infelizmente, no nosso país, há ainda pouca fiscalização para situações que envolvem esse crime ambiental, esses animais que estão de fato em extinção. E nós sabemos que isso é extremamente preocupante, que isso é extremamente desafiador e que não deveria ser dessa forma. Mas é um problema que acontece conosco com muita frequência e por isso mesmo a menção a esse tema tão importante aqui no canal. Por último, como argumentação, você pode comentar também que nós temos pouca discussão sobre o tema. Nós temos pouca discussão sobre o tema nas escolas, temos pouca discussão sobre o tema na mídia, temos pouca discussão sobre o tema nos veículos de comunicação como um todo, o que é extremamente desafiador. Se a gente discute pouco sobre o tema, as pessoas vão acabar aceitando com muito mais facilidade essa extinção de animais, as pessoas não vão perceber a gravidade do processo, as pessoas não vão perceber algumas consequências muito importantes, como se você está degradando a natureza e você está colocando animais em extinção, você está afetando toda a cadeia alimentar. Você está afetando de fato o equilíbrio de um determinado ecossistema. Você está prejudicando de fato a natureza como um todo. Você pode fazer até mesmo com que a extinção de outras espécies seja acelerada. E todas essas consequências devem ser levadas em consideração. Mas muitas pessoas não conhecem essas consequências e exatamente por isso não se preocupam tanto com essa questão da extinção de animais, o que nós sabemos que é extremamente problemático. E aí, como repertório, nós podemos trazer algumas ideias muito interessantes. Uma delas seria uma frase do Paul Watson. O Paul Watson, ele é cofundador do Greenpeace. O Paul Watson, cofundador do Greenpeace, tem uma frase muito interessante para discutir sobre esse tema. Ele fala que inteligência é a habilidade do ser humano para viver em harmonia com outras espécies. Inteligência é a habilidade do ser humano para viver em harmonia com outras espécies. Essa frase é muito interessante porque, de maneira muito elegante,
ele está colocando para nós que se colocamos animais em extinção, se ameaçamos espécies animais, nós estamos naturalmente sendo muito burros. Mas ele fala isso de uma maneira tão elegante que a gente nem percebe, e ele serviria para nós como repertório sociocultural. Além do Paul Watson, você pode usar como repertório também o artigo 225 da Constituição, que vai falar não exatamente com essas palavras, mas ele vai dizer que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado e que isso é de responsabilidade do poder público e da coletividade. E aí você pode problematizar falando que tanto o poder público quanto a coletividade, elas são extremamente negligentes no que diz respeito à questão ambiental. E aí muitas vezes esses problemas vão persistir ao longo dos anos, o que nós sabemos que é extremamente devastador, extremamente negativo, porque tanto a população quanto o próprio governo acabam pecando nesse sentido, o que é um grande problema. Você pode trazer também como repertório sociocultural alguns movimentos literários. Você pode comentar, por exemplo, sobre o romantismo, sobre o arcadismo e sobre como nesses movimentos havia uma maneira muito diferente de lidar com o meio ambiente. Por exemplo, durante o romantismo, nós tínhamos uma grande valorização, mesmo que seja por parte de um nacionalismo ufanista, tínhamos uma grande valorização à flora e à fauna brasileira, muito diferente do que acontece hoje. No arcadismo, nós tínhamos uma grande valorização da natureza, muito no sentido da aproximação do campo, muito no sentido do Fujari Urban, muito no sentido do pastoralismo, muito diferente do que se vê hoje. Hoje, nós consideramos, a população considera que tudo que vem do campo deve ser visto como atrasado, como pior, como inferior, o que nós sabemos que é extremamente problemático, extremamente devastador e que, logicamente, não deve ser visto dessa forma. Pode trazer para nós essa ideia como repertório sociocultural. O último repertório sociocultural para nós seria o filme Rio. Você pode citar o filme Rio, animação Rio, que discute sobre animais em extinção e vai tratar mais especificamente sobre a extinção da arara azul. Você pode falar sobre o Rio, se você já assistiu Rio, pode trazê-lo como repertório sociocultural para o seu texto, que ficaria muito legal. E nesse momento você está pensando, professor, se nós temos vários problemas, nós vamos ter as cremosas? Claro, as nossas cremosíssimas propostas de intervenção. Vamos a elas e vamos solucionar tudo que nós problematizamos no dia de hoje. Em primeiro lugar, você pode sugerir o aumento da fiscalização em áreas de tráfico, caça e desmatamento. Essa fiscalização ela deve ser feita pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, que é o responsável por fazer esse tipo de fiscalização. Por mais que ele tenha sido absolutamente negligente nesse aspecto, ele é o órgão responsável e por isso você deve deixar claro que ele deveria fazer uma fiscalização de maneira efetiva nesse sentido. Uma segunda proposta, e essa vindo do Ministério da Justiça, seria basicamente para que pudéssemos aumentar o rigor legal às pessoas que praticam crimes ambientais relacionados especificamente à extinção de animais, que possamos ter o maior rigor legal para punir essas pessoas. E aí, lógico, podemos pensar, por exemplo, no Ministério da Justiça, aumentando esse rigor legal para que esse crime pare definitivamente de valer a pena, o que seria extremamente importante, extremamente relevante. Por último, você pode colocar o próprio Ministério do Meio Ambiente fazendo campanhas que discutam sobre esse tema com a população, campanhas que façam com que a população reflita sobre os danos relacionados a esse desmatamento, campanhas que discutam sobre esses danos relacionados à extinção de animais, para que possa ter uma reflexão a respeito desse tema de uma maneira clara, de uma maneira direta e para que as pessoas parem de participar, por exemplo, de situações que envolvem tráfico de animais, para que elas possam denunciar situações que envolvem esses animais em extinção, para que a gente possa de fato recuperar o nosso ecossistema. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Se você gostou da nossa discussão, não deixe de clicar no nosso joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações e se você quiser que eu comente algum tema aqui no canal, lembre-se de mandar para mim depois lá nos comentários. Beleza, meus queridos? Então, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!